Pois é, eu trago uma informação muito importante aqui. Eu fiquei sabendo hoje que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, surtou e decidiu abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí que os líderes foram lá, fontes me disseram que vários líderes conversaram com ele, seguraram, não faça isso, e ele recuou, né? Mas deixou ali a possibilidade, dizendo que se ele cismar, ele vai abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Deputada, a senhora ficou sabendo desse episódio, desse surto do presidente Rodrigo Maia, que saía há 3 dias, né, de deixar o cargo, e se ele tomar essa decisão, o que acontecerá no plenário? Zé, eu fiquei sabendo por você agora, e não acho que isso seja verdade, não. E sabe o que me lembrou na hora que você falou, Zé? Eu acho que você vai lembrar desse acontecimento. Lembra quando o Cunha foi cassado e o Valdir Maranhão assumiu a presidência, num ato de loucura, ele tentou cancelar o impeachment da Dilma Rousseff? Vocês lembram disso? Acho que o Augusto vai lembrar também. É o mesmo, né? É o mesmo ato impensado e psicopático, né? Chega a ser um ato psicopático. O Rodrigo, eu acho que ele tá, coitado, dá um pouco de pena até, porque ele tá passando por uma fase de desapego do poder. Ele tá há 3 dias de deixar um cargo no qual ele tá há 4 anos e meio, e que todos os outros ex-presidentes ficaram 2 anos, né? Houve Temer talvez tenha ficado mais tempo, mas assim, as pessoas, os grandes ditadores da história têm dificuldade de desapegar do poder. Eu acho que o Rodrigo Maia está naquele surto de ódio mesmo, sabe? É o que você falou, surta, né? A pessoa surta quando vai deixar o poder. Eu acho que ele está começando a pensar que ele não vai ter mais jatinho da FAB para poder andar com pessoas dentro do avião, né? Ele deve estar surtando também de pensar que ele pode ou ter que tirar dinheiro da carteira para poder alugar um jatinho, ou vai ter que pegar avião de carreira, ou ele vai ter que reinventar a história dele, vai ter que morar em Brasília para não ter que sair mais na rua, mas a verdade o Rodrigo Maia não consegue mais sair na rua. Então, eu acho que ele começa a ter essas loucuras, e que se perguntou o que pode acontecer. Olha, não tem clima nenhum para impeachment, né? Eu acompanhei o impeachment da Dilma Rousseff em 2011, quando a gente lançou o movimento nas ruas. Nem o movimento nas ruas pedia fora Dilma. A gente ficou de 2011 até 2015 para pedir o impeachment da Dilma. Quer dizer, houve um tremendo desgaste, né? Porque o processo de impeachment é um processo de construção. Não existe assim, deu na minha telha, agora eu vou abrir um processo de impeachment, né? Para o Cunha aceitar o impeachment, foram 10 meses entre o pedido de impeachment e a aceitação dele em 4 de dezembro de 2015. E depois para nós sair mais 5 meses. Então, assim, tudo tem que ser construído de uma forma mais pacífica, mais tranquila e com fortes argumentos, né? A Dilma precisou ter 2 anos de contas não aprovadas no TCU para que o impeachment dela fosse acolhido. Então, olha a diferença, né? Olha a discrepância entre o impeachment que acabou de acontecer, né, há alguns anos, e a cabeça de uma pessoa que está com dificuldades de desapego ao poder. Mas é o que eu falei, eu não chego tanto a ter pena, porque eu não vejo a hora dele sair, mas é digno de pena. Acho que a deputada já estava concluindo a fala dela. Alguém mais deve ter telefonado, como ela mesma explicou. Você, Zé? Pois é, olha, a situação... Ô Vitor, eu perdi um pouco aqui do que o Augusto estava falando. Você pode repetir, por favor? O assunto é o impeachment, Zé. O assunto que nós trouxemos é um manifesto que um grupo de economistas apresentou, incluindo Guido Mantega, com apoio do Fernando Haddad também. Isso, pois é. A história é a seguinte, porque eu estava aqui exatamente pesquisando sobre isso. Houve hoje mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Numa crise, num surto lá e tal. E me contaram aqui que vários líderes foram até ele e falaram, não faça isso, e inclusive o Paulinho da Força esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, o líder do Solidariedade, né, o presidente do Solidariedade, e um grupo de líderes foram até o presidente da Câmara e o convenceram a não tomar essa decisão de abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele recuou, mas segundo líderes ele falou que ia abrir e tal, fez aquele show. Tudo isso porque ele considera que o presidente Jair Bolsonaro está interferindo
está interferindo no processo da Câmara dos Deputados de sucessão. Olha, é evidente que todos os presidentes, ex-presidentes, acabaram, não é interferindo, mas se posicionando. Alguns perderam e sofrem as consequências, sofreram as consequências a partir dessa derrota. São algumas consequências pesadas, inclusive da ex-presidente Dilma, que interferiu no processo da Câmara dos Deputados, foi derrotada por Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha abriu um processo contra ela de impeachment e ela foi impeachmentada. Sobre esse pedido aí dos economistas, agora virou uma espécie de pressão perante ao Congresso Nacional de assinar o pedido de impeachment, virou calendário eleitoral. Depois de 2 anos, se tenta fazer um processo de impeachment, porque perdeu nas urnas, perdeu em 2 turnos nas urnas, aí depois tem o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o 3º turno, já existem lá 5 processos, e agora virou o 4º turno, que é exatamente o pedido de impeachment. Esse documento assinado aí por economistas não vale nada, porque são economistas que não estão no dia a dia do poder, não sabem o que está acontecendo aqui em Brasília. E agora há pouco a deputada federal Carla Zambelli, que nos concedeu a entrevista, falou sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro, os pedidos que vêm sendo apresentados. E ouçam essa: os ex-ministros Nelson Barbosa e Guido Mantega e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, assinam um manifesto de economistas que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Intitulado Economistas pelo Fora Bolsonaro, Impeachment, Renda Emergencial e Vacinação Já, o documento reúne 48 assinaturas. Ele é organizado pelo coletivo chamado Arroz, Feijão e Economia, de estudantes de universidades públicas e privadas do Brasil. Diz trecho: nesse duro momento do nosso país, precisamos de saídas que protejam a vida, a renda, o acesso à saúde e que combatam o aumento das desigualdades que acometem o povo brasileiro. Por isso, é urgente o posicionamento e a mobilização favorável ao impedimento de um dos maiores agravantes da crise que vivemos hoje, o presidente da República. É um trecho, portanto, desse manifesto. Temos aí, Augusto, esse grupo de economistas agora engrossando a lista dos que pedem a saída do presidente Bolsonaro. Bom, não vejo nenhum tipo de autoridade, né, moral ou cacife político nas 2 principais figuras agora, que é o Mantega. O Mantega tem crimes aí a explicar, né, tem álibis a montar aí, porque a Lava Jato pode ter sido enfraquecida aí por pressões vindas de todos os lados, mas o que foi apurado, o que foi investigado e divulgado, isso tudo é suficiente para amparar, né, a merecidíssima punição. Quanto ao Haddad, eu vejo com pouco respeito pessoas que seguem o que se considera um líder, tal como vassalos, né? A vassalagem dos devotos da seita ao Lula é um negócio que eu estranho muito, eu não consigo entender. Eu vou repetir aqui o exemplo que eu dou sempre. O meu pai, que foi prefeito 4 vezes, ele tinha muito carisma e muitos seguidores, né? Muitas pessoas que realmente eram leais a ele em qualquer circunstância. Eu cansei de ouvir essa gente dizendo ao meu pai assim: o senhor está errado aí, está apoiando só o cara, não vou votar nesse cara que está apoiando, porque foi inimigo político e tal. Eles têm independência, tinham independência. Eu não imagino nem o Mantega, nem o Haddad, nem ninguém dizendo ao Lula que ele merecia estar ouvindo aí desde que parou de trabalhar e virou político para viver de palavra. Eu não imagino eles contestando o Lula em qualquer momento. Eles são incapazes de chegar assim: olha aqui, Lula, não adianta tentar essa história de impeachment porque não tem povo na rua. Não adianta porque não há um argumento convincente, um motivo convincente. Não adianta porque não temos maioria no Congresso.
Eles são incapazes de apresentar o óbvio, coisa que eu me orgulho de sempre ter feito espontaneamente, com a maior naturalidade. Eu falo para algum amigo, sobretudo, um amigo que cometeu, eu não sou dono da verdade, mas se eu vejo que está sendo cometido um erro óbvio, eu digo, e aceito qualquer que seja a decisão final, mas não por vassalagem, né? Mas por não ter convencido a pessoa a quem eu me dirigi de que eu tenho razão. Também não sou daqueles de ficar dizendo, não, eu falei, não falei. Não. Agora, qualquer líder era contestado. Churchill vivia enfrentando moções aí de desconfiança do parlamento, ele teria que deixar o governo. E, no entanto, Lula é só amém que ele ouve. É só amém. Ninguém é capaz de dizer, olha aqui, vamos cuidar do álibi, porque o crime está provado. Não. Nem advogado diz isso para ele. Então é natural que ele viva na estratosfera e fique emitindo ordens de lá que não serão cumpridas por falta absoluta de condições objetivas. É isso. Saber por que eu tirei o bigode? Você quer saber? Para não parecer com o Valdir Maranhão, que eu achei que ele fez uma brincadeira muito séria com o país. Quer dizer, uma brincadeira sem graça. Então estavam me comparando com ele e eu não quero ser parecido com esse cidadão. Falou?